Governo edita medida provisória para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 ainda neste mês. E você vai ver também. Pfizer afirma que 3 doses da vacina neutralizam a variante Ômicron. Chefe de Estado-Maior da Índia morre em acidente de helicóptero. A Austrália se une aos Estados Unidos em boicote aos Jogos de Inverno de Pequim. E hoje é dia de comemoração dos 130 anos da Avenida Paulista, com direito à programação cultural. Você vai ver a partir de agora. Boa tarde, seja muito bem-vindo. O presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 ainda neste mês de dezembro. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Para permitir um pagamento maior aos beneficiários do programa social, que substitui o Bolsa Família, a medida provisória foi editada pelo governo. O texto, publicado no Diário Oficial da União, cria um benefício extraordinário para complementar o Auxílio Brasil, que deve ser pago em dezembro e atingir um mínimo de R$ 400. De acordo com o governo, o complemento deve ser pago junto com um calendário regular que já havia sido anunciado. Para pagar a complementação de forma oficial, o governo precisa de um espaço no orçamento, que só deve ser aberto com a promulgação da PEC dos precatórios. Se a PEC não for promulgada até janeiro, a medida editada já prevê que a complementação extraordinária seja prorrogada para evitar a interrupção dos pagamentos. O Congresso aprovou na semana passada a medida provisória que criou o Auxílio Brasil, mas o texto não define um valor para as parcelas. Em novembro, o valor médio do benefício foi de R$ 224, uma correção de cerca de 18% em relação ao que era pago pelo Bolsa Família. O Banco Central divulga hoje a nova taxa de juros. A previsão do mercado é que a Selic fique em 9,25% ao ano. O mercado financeiro acredita que na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve subir a taxa de juros em 1,5 ponto percentual, o que seria a 7ª alta seguida da Selic, fechando o ano em 9,25%. Os analistas financeiros disseram que, neste momento, o Banco Central já está olhando para a meta de inflação de 2022 para definir os juros. No próximo ano, a meta central de inflação é de 3,50% e vai ser oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. Se confirmado esse aumento, vai ser o maior percentual em mais de 4 anos. Atualmente, a taxa de juros é de 7,75% ao ano. A alta encarece o crédito, freia a economia e institui de volta a antiga regra de remuneração da poupança. E a previsão do mercado é que a taxa continue subindo nos próximos meses, atingindo 11,25% ao ano no fim de 2022. O mercado financeiro estima que a inflação medida pelo IPCA vai ficar em 10,18% neste ano. Para 2022, a previsão de inflação do mercado está em 5,02%. O Brasil não vai exigir passaporte de saúde. Em contrapartida, os viajantes não vacinados que quiserem entrar no país terão que cumprir uma quarentena de 5 dias. É em nome da liberdade que o governo do presidente Jair Bolsonaro não vai exigir comprovante da vacinação para entrar no país. Mas, sim, exigirá daqueles que não foram vacinados que fiquem em quarentena por 5 dias. E aí te pergunta, né? Quem toma vacina pode contrair o vírus? Pode e contrai. Pode transmitir? Sim, transmite. Pode morrer? Sim, pode. Como tem morrido muita gente, infelizmente, a gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. O estudo feito em Serrana, no interior paulista, apontou que a efetividade da Coronavac é maior em idosos. A proteção se mostrou mais eficaz contra casos graves e fatais. Dados do Projeto S, estudo realizado pelo Instituto Butantan, no município paulista de Serrana, demonstraram alta eficácia da Coronavac em idosos, maior até que a proteção de pessoas mais jovens.
Segundo a direção do Hospital Estadual de Serrana, em idosos acima de 60 anos, a efetividade foi de 86,4% para casos sintomáticos e de 96,9% contra hospitalizações e mortes. Já em relação às outras faixas etárias, a eficácia foi de 80,5% em casos sintomáticos e 95% contra hospitalizações e mortes em toda a população, incluindo os não vacinados. Segundo o Instituto, isso comprova que a proteção em idosos foi ainda superior e contribuiu para a imunidade coletiva contra a Covid no município. Em sua primeira etapa, o Projeto S vacinou 27 mil pessoas de Serrana com 2 doses de Coronavac em um intervalo de 28 dias. No total, completaram o esquema vacinal 81,3% da população adulta e 60,9% da população urbana de Serrana, o equivalente a cerca de 27 mil pessoas. Deste número, 16% eram idosos com mais de 60 anos. O Brasil chegou a 616 mil mortos pela Covid. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima não registraram mortes pela doença em 24 horas. A média móvel segue abaixo de 200 óbitos pelo 4º dia seguido. O Brasil registrou mais 274 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora são 616.018 vítimas da doença no país. Também foram somados mais 10.250 novos casos de um dia para o outro. São mais de 22 milhões e 157 mil diagnósticos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia. A média móvel de mortes por Covid é de 188 vítimas. É a primeira vez que o número fica abaixo de 190, desde 22 de abril do ano passado, quando a média ficou em 168. Há 4 dias o dado segue abaixo de 200. A média móvel de casos indica 9.016 novos registros diários. A tendência é de estabilidade. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 4 estados apontaram alta: Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Sergipe. Já em estabilidade, agora estão 5 estados: Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Piauí e São Paulo. 18 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Vamos dar uma olhada nos números da vacinação aqui no país. Já foram aplicadas no Brasil 316.677.000 doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 159.812.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 74,92% da população, enquanto mais de 137.905.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 64,65% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 18.958.000 pessoas, 8,89% da população. As fabricantes da vacina da Pfizer afirmaram que 3 doses do imunizante neutralizam a variante Ômicron. Com o reforço, os anticorpos neutralizantes aumentam em 25 vezes. A Pfizer e a BioNTech disseram que estudos preliminares demonstram que 3 doses da sua vacina contra a Covid neutralizam a variante Ômicron. Segundo as empresas, o resultado obtido um mês após a 3ª dose é comparável ao observado após 2 doses contra a cepa original. Os fabricantes explicaram que 2 doses da vacina resultaram em anticorpos neutralizantes significativamente mais baixos, mas que uma 3ª dose aumenta os anticorpos em 25 vezes. A farmacêutica ainda afirmou que 2 doses protegem contra a forma grave de Covid causada pela cepa identificada na África do Sul no mês passado.
Mesmo com os resultados preliminares dos estudos, a Pfizer e a BioNTech afirmaram que vão continuar a produção de um imunizante adaptado às mutações da nova variante. As empresas esperam que os primeiros lotes estejam prontos para entrega em 100 dias, dependendo da aprovação regulamentar. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a inclusão da dose de reforço da Pfizer na bula em novembro. A dose de reforço é indicada para maiores de 18 anos. O assessor da Casa Branca para assuntos relacionados à pandemia, o imunologista Anthony Fauci, disse que mesmo que ainda leve semanas para determinar a gravidade da variante Ômicron, os primeiros indícios mostram que ela não é pior do que as anteriores. O conselheiro médico-chefe do presidente dos Estados Unidos falou sobre a gravidade da Ômicron e destacou ter quase certeza de que não é mais severa que a Delta. Fauci afirmou que está claro que a nova variante é altamente transmissível, provavelmente mais do que a Delta, a dominante no mundo atualmente. O especialista ressaltou que existe alguma indicação de que possa ser menos grave, porque quando se observa os estudos descritivos do que está acontecendo na África do Sul, a proporção entre o número de infectados e o número de hospitalizados parece ser menor do que em relação à Delta. Mas Fauci lembrou que é importante não superestimar esses dados, porque as populações monitoradas são mais jovens e têm menor probabilidade de internação. Além disso, os casos graves levam algum tempo para se desenvolver. No sul da Índia, caiu o helicóptero que transportava o comandante do Estado-Maior indiano. Até o momento, a informação é de que pelo menos 7 pessoas morreram. Moradores da região de Connur, em Tamil Nadu, na Índia, tentavam apagar as chamas provocadas após a queda de um helicóptero nessa quarta-feira. A aeronave transportava o comandante do Estado-Maior indiano, o general Bipin Rawat. Os serviços de resgate informaram que a queda deixou vítimas, além de feridos no local do acidente. O general de 63 anos seguia com a mulher e outros oficiais para a escola do Estado-Maior da Defesa. A imprensa indiana informou que a aeronave decolou da estação da Força Aérea de Sulur durante a tarde de quarta. Bipin Rawat, considerado próximo ao primeiro-ministro Narendra Modi, é o principal comandante da defesa, chefe do Estado-Maior, cargo que o governo indiano criou em 2019. Ele está no exército há 4 décadas e comandou as forças na parte indiana da Caxemira e ao longo da linha de controle real na fronteira com a China. A Força Aérea iniciou uma investigação sobre o acidente. O rei do futebol Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento contra um tumor no cólon, uma parte do intestino. A previsão é de que ele receba alta nos próximos dias. Segundo o hospital, Pelé está bem e realiza uma série de procedimentos necessários para o tratamento. Pelé recebeu alta hospitalar no dia 30 de setembro, após ficar um mês internado. Na época, o boletim médico divulgado pelo hospital informou que ele seguiria em quimioterapia depois da retirada do tumor no dia 4 de setembro. Você vai ver depois do intervalo. A Avenida Paulista, em São Paulo, completa 130 anos e ganha programação cultural. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos no horário de Brasília. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou ontem os contratos do leilão do 5G com as operadoras vencedoras. A cerimônia de assinatura dos contratos foi realizada nesta terça-feira no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento acompanhado de vários ministros. A assinatura dos termos confirma o resultado do maior leilão da radiofrequência já realizado no Brasil. Claro, Vivo, TIM, BrisaNet, Wynet, Cloud2U, Sercontel, Consórcio 5G Sul, Algar Telecom e Neco assinaram os termos de autorização para uso de radiofrequência em 4 faixas. Os contratos somam uma cifra de 47,2 bilhões de reais. A maior parte deste valor será convertida em investimentos de infraestrutura para levar internet de qualidade a cidades ainda sem conexão, estradas e escolas que ainda não têm internet.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou que o 5G vai trazer novas tecnologias para o Brasil, permitir melhorias na área da educação, saúde, indústria e até mesmo combate ao desmatamento. O leilão do 5G foi realizado em novembro e as empresas devem começar a operar nas capitais brasileiras a partir de julho do ano que vem. A China criticou a postura política da Austrália após o país anunciar que vai se ausentar dos Jogos Olímpicos de Inverno. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que a Austrália não enviará funcionários do governo ou políticos aos Jogos em fevereiro do ano que vem, mas vai permitir que os atletas australianos participem seguindo um movimento semelhante dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, criticou o boicote diplomático da Austrália em relação às Olimpíadas de Inverno de Pequim, rejeitando a medida. Wang enfatizou que as Olimpíadas de Inverno de Pequim serão realizadas conforme programado e que a postura adotada por alguns políticos australianos não terá impacto no sucesso dos Jogos. O aumento no preço das passagens de avião e a retomada da economia com o avanço da vacinação tem impulsionado a procura pelas viagens de ônibus, principalmente no período das festas de fim de ano. A expectativa do setor é que até dezembro sejam vendidos mais de 3 milhões de bilhetes rodoviários. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Por uma companhia dava 5.800 e por outra companhia dava R$4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. 20 dias antes estava cotado a em torno de R$1.400 e de volta para o casal. Se eles estão querendo ganhar mais, eles que coloquem voo extra, porque ganhar num voo só não adianta, a demanda está alta, eles não estão aumentando os voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora, porque aí as chances de você encontrar um preço competitivo que caiba no orçamento é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal 4 meses atrás. Tem um site que eu sempre compro passagens aéreas, ele dá ali uma média de todas as empresas, e aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né, veio a notificação de que estava mais barato, e aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa, um valor de R$1.380 mais ou menos, estava nas minhas pesquisas por R$1.900, R$1.800. Além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis, como explica o economista. O querosene para a aviação subiu muito, tanto quanto diesel, gasolina e outros, e a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então, ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí sim uma liberdade para a prática de preços, né? Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito e não é um transporte essencial, né? Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, número superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Thiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os 3, ida e volta, está em torno de R$6.000.
Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por R$ 1.510. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há a alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%, mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem. O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. É excelente, né? R$ 800 para ir e voltar um casal a Porto Alegre. Compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado R$ 800, como ele disse. Quase 2.000 de ônibus regular e aproximadamente 5.000 de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de 1h30, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde 2 dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, eu vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação Porto Alegre. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão, como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E, além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento. Ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho valor poupado e ainda vou pagar, recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. E a Avenida Paulista, um dos cartões postais aqui da cidade de São Paulo, completa hoje 130 anos com trecho revitalizado e eventos de comemoração. O público pode passear pela pista, visitar exposições e conferir apresentações musicais e artísticas. Cenário de festas e manifestações, espaço de trabalho, residência e lazer. A Avenida Paulista comemora 130 anos como símbolo da diversidade cultural. A centenária senhora rejuvenesceu com um novo paisagismo nos canteiros, nas calçadas e gradis recuperados. Os tradicionais casarões são raridade hoje na via e deram lugar a arranha-céus modernos. O cartão postal de São Paulo tem de tudo: centros comerciais, academias, hotéis, bares e restaurantes, museus, cinema, bancos e hospital. Para festejar o aniversário, a Secretaria Municipal de Cultura montou uma agenda com atrações culturais. No domingo, dia em que a avenida fica fechada para os carros, vão ter shows musicais de diferentes estilos. Para as crianças, vai haver contação de histórias e peças de teatro. E apesar do Réveillon da cidade ter sido cancelado por causa da pandemia, o público pode conferir as decorações do Natal iluminado que já estão montadas na Avenida Paulista. Se você é daqui de São Paulo, não perca. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem mais informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.